trazendo aqui as nossas últimas regras sobre o sujeito inexistente, tá? Não coloquei o nome aqui, mas nós estamos falando ainda de sujeito inexistente ou oração sem sujeito, como vocês queiram chamar. Trago aqui para vocês mais duas regras, e essas aqui confundem um pouco, né? A gente já viu a questão do verbo quando indica a ação da natureza, a gente já viu a questão do verbo haver, não é? Quando dá a ideia de existência, de tempo transcorrido, e agora a gente vai se atentar aqui à questão do verbo fazer e estar e o verbo ser. Então prestem bastante atenção aqui nessas regras bem específicas. Quando o verbo fazer e o verbo estar, eles indicarem tempo ou clima, aí essa oração será sem sujeito. Observem aqui os exemplos que eu coloquei para vocês. Faz 2 anos que não viajo. Vamos encontrar o verbo, né? Faz, do verbo fazer. Se eu for perguntar aqui, veja que eu não vou encontrar um sujeito que pratique essa ação. Faz 2 anos que não viajo, né? Quem é que faz 2 anos que não viajo? Aí você pode dizer eu. Só que aqui perceba que esse verbo faz aqui, quando dá a ideia de tempo, certo? Essa ação, essa oração, ela não possui sujeito. E é errado, já deixo aqui bem claro, uma outra dica de concordância verbal, é errado dizer que fazem 2 anos, fazem 2 semanas que eu não vou à escola. Não é fazem, é faz. Quando esse verbo fazer indicar a ideia de tempo, fica errado você dizer fazem 2 anos. A gente vê muito isso, Facebook, né? Até mesmo dia a dia, porque são regras que a gente não se atenta a aprender. Então, aprenda que não existe essa expressão dizer que fazem 2 anos, fazem 10 anos. Mas, professor, aqui esse 2 não dá ideia de mais, não é? Então, assim, 2 é mais que 1. Então, não é para concordar o verbo aqui, fazem 2 anos. Não, independente se você faz 1 ano, faz 2 anos, faz 30 anos, faz 100 anos, certo? Esse faz sempre permanece assim, no singular, tá bom? Então, quando indicar a ideia de tempo, nós estamos falando aqui de uma oração sem sujeito. E quando indicar clima, está muito frio hoje. Aqui está o verbo flexionado, né? O verbo estar. O que é que está frio hoje? O frio. Perceba que aqui, quando esse verbo estar dá a ideia de clima, a oração também será sem sujeito. É bem fácil você compreender. E a dica que eu dou é que não é necessário você decorar esse monte de regra. Tenha entendimento do assunto, do que são, né, os tipos de sujeito que cada um representa. E aí, ao ler a oração, você vá raciocinando, certo? Formulando o seu raciocínio, entendendo, interpretando cada oração, que aí você vai conseguir achar cada tipo de sujeito, tá bom? E por último, e não menos importante, trago aqui o verbo ser. Então, quando o verbo ser indicar data, hora e distância, nós estamos diante de uma oração sem sujeito. Então, observe, são 10 de junho. Também deixo claro aqui outra dica de concordância, certo? Que é certo você dizer são 10 de junho e é 10 de junho. As duas formas estão corretas, tá certo? Perceba que aqui é uma ideia de data, então quando o verbo ser indicar data, certo? A oração é sem sujeito. Quando o verbo ser indicar hora, são 10 horas. A oração também é sem sujeito. E por último, quando esse verbo ser der uma ideia aqui de distância. São 4 quilômetros daqui até lá. Perceba que em todas há o verbo aqui, né? O verbo ser, o verbo são. Então, quando eles indicarem data, hora e distância, nós estamos diante de uma oração sem sujeito. Então, é isso. Nessa aula, nós vimos aqui as regras que compõem o sujeito inexistente e essa semana nós vimos aqui várias aulinhas que trazem os conceitos de sujeitos que cada um representa. Então agradeço a sua atenção, obrigado por assistir e nos vemos em breve.